Opa, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daiman, sou desenvolvedor de software já há quase 15 anos e hoje eu queria falar um pouco sobre como estudar sendo um desenvolvedor de software, sendo um programador. No nosso mercado, no nosso meio, as tecnologias mudam muito rápido, isso é muito óbvio, tá? O interessante é que isso é diferente de outras profissões que a gente tem que são muito mais consolidadas que a nossa, né? A nossa tecnologia, a nossa profissão, ela é muito recente na história da humanidade. Sei lá, na década de 40, 60 é que mais ou menos começou. A gente, claro, você pode desenhar diferentes bordas, mas fato é que tem menos de 100 anos. Se você comparar com, sei lá, engenharia civil ou o exercício do direito, né, advocacia, são profissões centenárias. E o que acontece na nossa profissão, sendo muito recente, é que tudo que acontece é muito novo. É como se a gente estivesse no meio do turbilhão, onde qualquer coisa que aconteça é uma coisa nova e disruptiva. Se você fica 6 meses sem estudar, 6 meses sem prestar atenção no mercado, ou tira um sabático de 6 meses, você já está completamente defasado nesse mercado. Diferentemente de engenharia civil, né? Olha, eu não sou engenheiro para falar. Se tiver por algum motivo algum engenheiro assistindo meu vídeo, me corrija nos comentários. Mas eu acredito que se você ficar um ano sem construir prédio, vai ser mais ou menos a mesma coisa, sabe? Eu acho que o jeito que se constrói prédio hoje e ano passado era mais ou menos igual. Com software não é assim. Com software é completamente diferente as coisas de um ano para outro. A gente está nesse meio. E para isso a gente precisa aprender a navegar nesse meio se a gente quer ser alguém de referência que tem um grande valor no mercado e que consegue de fato gerar coisas úteis e perenes e ter uma estabilidade, um crescimento na nossa carreira. A primeira coisa que a gente precisa para aprender a navegar nesse turbilhão de mudanças é descobrir quais são, daquelas coisas que a gente está estudando, quais são as que menos mudam, que menos são estáveis, que mais são estáveis. Ou seja, a gente precisa cada vez mais ir para os fundamentos da computação, os fundamentos daquilo que a gente está desenvolvendo. Principalmente quem é muito autodidata e aprendeu a programar sozinho, vendo artigos, vendo documentações, vendo cursos online, vídeos e tudo mais, e na prática, essas pessoas especialmente acabam tendo alguns gaps de formação que te dão algumas dificuldades que às vezes é muito implícita, que você não percebe. Eu mesmo, por muito tempo na minha carreira, eu aprendi muito sozinho e por muito tempo eu não sabia coisas básicas, como por exemplo, qual que é a diferença de uma linguagem de programação para outra no seu fundamento. Tá, o que define concretamente uma linguagem de programação? É quando eu falo, vou instalar o JavaScript na minha máquina, vou rodar um código em PHP, como que o .NET, o C Sharp funciona, o que a gente está querendo dizer na prática concreta quando a gente diz essas coisas? Né? Quando a gente está escrevendo um código numa sintaxe de Java ou numa sintaxe de JavaScript, qual que é a diferença? É simplesmente a sintaxe? É simplesmente o fato de uma ser interpretada ou compilada, ou ter um garbage collector ou não, ter alocamento de memória automático ou não? Entende? O que significa todas essas coisas? Eu demorei muitos anos na minha carreira para entender que, por exemplo, só nesse pequeno exemplo concreto, que quando a gente fala de linguagem de programação, a gente invariavelmente e implicitamente a gente está sempre falando de compiladores. Por baixo tem um compilador que vai interpretar aquela linguagem, certo? Enfim, seção parênteses para a gente entender que quando a gente está falando de uma coisa, né, a gente está atuando em um determinado nível, a gente precisa, se a gente quer ter relevância ao longo do tempo no nosso mercado como profissional, a gente precisa sempre dar um passo para trás e saber de que a gente está falando por baixo. Se a gente está falando de framework sobre bibliotecas, se a gente estiver num nível de discussão sobre React, sobre Angular, sobre o que quer que seja, a gente tem que saber que todas essas coisas elas estão contidas num contexto maior e que mesmo que essas coisas aqui mudem, mesmo que daqui a 5 anos o React não exista mais, ou o Angular ou o Vue não exista mais, ou que o Rust deixe de ser a queridinha do mercado, se a gente sabe os fundamentos, a gente consegue navegar nessa nova onda do mercado que vai surgir. Então, a primeira coisa, tá, eu vou delinear aqui 3 passos. Um mapa de estudo mais alto nível, tá? Eu não vou falar exatamente o que você tem que estudar, mas quais são
o jeito, mais ou menos, que eu, pelo menos na minha vida, eu uso para estudar, para eu conseguir navegar nesse mundo de computação que é muito, muito instável, tá? Então, são 3 caminhos, 3 mapas. A primeira coisa, a primeira habilidade que a gente tem que ter para a gente progredir nesses níveis de profundidade intelectual é ter muita calma, muita paz de espírito para a gente ter aquilo que eu chamo de suspensão do juízo. Principalmente no mundo moderno que a gente vive hoje, a gente é muito chamado a emitir uma opinião formal sobre alguma coisa, né? Se apresenta para a gente uma notícia no jornal, né? Isso na política é muito evidente, né? Sobre um determinado político, seja um político que a gente gosta ou que a gente não gosta ou que a gente é neutro, já é assim, socialmente já puxa da gente, já é exigido da gente que a gente emita uma opinião, que a gente emita um partido, uma posição sobre algo. Tanto é que criou-se, né, esse termo isentão para dizer de forma pejorativa que se você não emitir uma opinião, um juízo sobre aquela coisa, de alguma forma isso é ruim. Ou seja, é exigido da gente socialmente que a gente emita opinião sobre as coisas, mesmo que a gente não conheça elas profundamente. Dito de outra forma, é muito difícil hoje em dia uma pessoa tomar conhecimento de um conceito novo. Então vamos supor, um conceito sobre Docker ou microserviço, um conceito sobre uma nova arquitetura de software, por exemplo, a arquitetura hexagonal ou arquitetura em camadas. É muito difícil alguém tomar conhecimento de um conceito como esses e no seu íntimo já não emitir de alguma forma um juízo do tipo, isso é bom ou isso não é bom, isso é ruim ou isso é ótimo, maravilhoso, né? Eu não sei se estou me fazendo entender, mas se você pegar qualquer conceito no nosso mercado e for querer discutir ele numa roda com programadores, todo mundo vai ter uma opinião muito firme sobre essas ideias. React é bom ou é ruim? Todo mundo vai ter uma opinião muito firme sobre aquilo. Angular é bom ou é ruim? Rust é bom ou é ruim? Arquitetura hexagonal é boa ou é ruim? Todo mundo vai ter uma opinião firme. Só que, se você quer chegar no nível 3, e eu ainda não disse nem qual é o nível 1 nem o nível 2, você precisa ter calma, você precisa conhecer os conceitos, você precisa ter contato com os conceitos sem necessariamente emitir um juízo. Então, por exemplo, um dos últimos conceitos que eu estava estudando era arquitetura hexagonal, arquitetura limpa, né, o clean architecture, né, arquitetura em camadas e tudo mais. Estava me aprofundando nesses conceitos. São conceitos que eu já tinha ouvido falar desde o meu começo da minha carreira. Eu já tinha até lido alguns artigos, já tinha ido atrás de alguns artigos, mas eu nunca tinha, de fato, quando eu era sincero comigo, falava, cara, eu entendo o que essas coisas são. Quando eu lia sobre essas coisas no começo da minha carreira, eu não entendia muito. Se eu fosse sincero, eu falava, cara, sei lá, eu leio essas coisas, parece que é alguma coisa para desacoplar e facilitar o desenvolvimento, mas sei lá, na prática, o que significa isso? Eu não sei. Então, o que eu faço com isso? Naquele momento de carreira, no passado, quando eu era júnior ou um pleno, nada. Não faço nada. É um conceito que eu tomei conhecimento dele, soube que ele existe, escuto ele rotineiramente, mas na prática concreta, eu não sei muito opinar sobre isso. Então, pronto. Se alguém estiver discutindo sobre esses assuntos, eu não emito opinião, eu escuto atentamente, e enquanto eu não consigo conceitualizar e entender aquilo dentro do meu ser, não emito juízo nenhum. Essa é a primeira habilidade que a gente precisa ter. Suspensão do juízo. Calma, paz de espírito. Quando você começa a estudar um conceito, quando você entra num campo, né, num domínio, né, a gente vai chegar agora no primeiro nível de profundidade intelectual. Tudo que você lê é tudo muito novo. Tá? Vamos supor que você vai estudar sobre um conceito um mundo que você não tem muita conhecimento, sei lá, física quântica. Tá? Eu não conheço muito de física quântica. Se eu quiser começar a ler sobre física quântica, pegar a página do Wikipedia sobre física quântica, vão ter diversos conceitos ali, diversas palavras que eu nunca ouvi falar. Vão ter pessoas, nomes de referências no campo de física quântica que eu nunca ouvi falar.
E eu vou começar a ler, né? Então, vou ver esse conceito, vou entender o que esse conceito significa, vão ter mais conceitos sobre isso. Enfim, vou ter uma montanha, uma nuvem de ideias que não me é cognoscível, que eu não conheço, que eu nunca tive contato. À medida que eu vou estudando sobre aquele assunto, eu vou percebendo que aqueles conceitos que aparecem, eu já começo a ter algum contato, né? Então, vamos supor, você vai estudar sobre arquitetura limpa, sobre arquitetura hexagonal, ou arquitetura de forma geral, né? Há poucos meses atrás, aqueles termos, né? Aqueles termos lá mais controllers, adapters primários, adapters secundários e tudo mais, eram conceitos que eu nunca tinha ouvido falar. Agora, quando eu leio, são conceitos que eu já ouvi falar. O primeiro nível de profundidade intelectual num determinado campo é quando você já está familiarizado, ou seja, você já ouviu dizer sobre todos os termos. Você não tem ainda profundidade e capacidade cognitiva profunda de distinguir sobre tudo, mas você já ouviu dizer sobre os termos. Esse é o primeiro nível. Então, calma, cara, se eu vou precisar estudar sobre um novo conceito, sei lá, sobre microserviços, como fazer microserviços, então você vai começar a ler sobre isso, pega a página do Wikipedia e com calma você vai vendo quais são os conceitos e vai se familiarizando, ou seja, você ouviu dizer daquele termo. Aquele termo já não é um termo mais novo para você, você conhece o termo. Conhecer nesse sentido mesmo, igual você encontra uma pessoa na rua, que no seu trabalho, que você cruza no corredor e você já viu aquele rosto antes. Você não é amigo dela profundo, sabe o nome dela, sabe os desejos dela, a profissão dela, onde ela estudou, mas você já viu o rosto dela. É mais ou menos isso, tá? Você é um conhecido, aqueles termos são conhecidos, certo? Quando todos os termos de um determinado campo se tornam conhecidos para você, ou seja, você já tem na sua mente o mapa daquelas ideias e pessoas importantes naquele campo formam. Você já tem um mapa de todas as ideias e pessoas que formam aquele campo. Você está no segundo nível de profundidade intelectual. Ou seja, você conhece, e quando eu digo conhecer, não é profundamente, mas você já ouviu falar, já teve contato com todo o mapa daquele campo. Ou seja, você já está há 3 meses numa empresa, todos aqueles rostos em específico, você já viu e já sabe que trabalham lá. Não significa que você é íntimo de todos, sabe as fortalezas e defeitos de todo mundo, mas você é acquainted, né? Já conhece de vista todos aqueles conceitos. Pronto, você está no nível 2, cara. Se você tiver numa discussão sobre microserviços, arquitetura, hexagonal, etc., eu hoje, todos os termos não são novos para mim, eu conheço. Não significa que eu consiga opinar, que eu consiga guiar um time, uma equipe naquele mapa, naquele domínio de arquitetura, mas significa que eu não fico completamente perdido numa discussão. Ou se eu for ler um artigo, eu entendo o que o conceito está dizendo, certo? Mas eu não consigo ainda pegar um grupo de pessoas e falar, galera, eu sei guiar todo mundo nesse caminho, me segue que eu vou falar o caminho para vocês. O próximo nível é o seguinte. Imagina que eu vou para uma cidade onde eu não conheço muito, sei lá, Brasília, por exemplo. Se eu precisar me locomover em Brasília, eu pego o celular, pego o Google Maps e eu consigo me locomover minimamente bem em Brasília, porque eu vou ter um mapa. Mas eu não vou estar em condição de, por exemplo, dar uma sugestão. Se uma pessoa me perguntar, Daiman, se eu precisar me hospedar em Brasília para ir no evento tal, qual o lugar que é melhor? Cara, eu não tenho a profundidade de conhecimento em Brasília para conseguir falar isso. Agora, se você me perguntar isso em Belo Horizonte, que é onde eu moro a minha vida toda, cara, eu conheço Belo Horizonte com a palma das minhas mãos. Conheço todas as ruas. Eu não só tenho um mapa na minha cabeça, mas eu tenho um mapa assim, em alta resolução e detalhe, tanto espacial quanto temporal. Eu sei como que é Belo Horizonte de manhã, de tarde e de noite. Eu sei como que é BH durante a semana e no final de semana. Eu sei qual que é a diferença de Belo Horizonte nas férias, no período de férias ou no período fora das férias. Eu sei como que é BH quando tem jogo do Brasileirão, nas quartas, no domingo. Eu sei como que é BH quando tem show,
certo? Eu sei como que é Belo Horizonte quando chove, quando faz sol, quando faz frio, quando faz calor. Ou seja, eu tenho a capacidade de distinguir, de discernir as diferentes nuances daquela mesma coisa, daquele mesmo mapa. E aí sim eu consigo guiar qualquer pessoa dentro desse domínio que é Belo Horizonte. A mesma coisa quando a gente está trabalhando na nossa profissão. O terceiro nível é quando você se aprofundou nas diferentes nuances daquele domínio a ponto de você conseguir verbalizar de forma simples e compreensível para quem está de fora as diferenças concretas de cada coisa. Então veja só, uma pessoa que é júnior, se estiver ouvindo uma discussão sobre vamos usar aqui React ou vamos usar Angular, aqui no back-end vamos usar Node ou vamos usar Python, um júnior consegue entender a conversa porque ele está familiarizado com os termos, mas ele não conseguiria argumentar para mim, me fala por que a gente vai usar Node nesse projeto e não Python. Qual que é a vantagem de um para outro? Por que usar React nesse projeto em concreto e não usar Angular? Ou então não usar framework nenhum? Uma pessoa ela está no terceiro nível de profundidade intelectual quando ela já aprofundou e consegue distinguir todas as nuances, ou pelo menos grande parte das nuances, a ponto de conseguir falar, olha, nesse caso em concreto, essa tecnologia ela vai ser melhor porque X, Y, Z e etc. A gente só consegue chegar nesse nível quando a gente lê com profundidade sobre os conceitos fundamentais das tecnologias que envolvem o nosso campo de trabalho, de computação. Então a gente precisa invariavelmente sempre dar um passo para trás. Então se a gente está estudando sobre uma determinada linguagem de programação, sei lá, cara, vamos supor que eu conheço muito sobre Node e aí num projeto específico estão querendo usar C#.NET. Qual que é a minha capacidade de argumentar sobre isso? Para eu conseguir argumentar sobre isso, eu preciso saber dos fundamentos. Cara, do que se constitui o C#.NET? Quais são as tecnologias base? Né? E aí, pronto, você vai pegar a Wikipédia, cara, que seja Wikipédia. Então vamos só terminar aqui com um exemplo muito prático aqui. Compartilhar minha tela muito rápido. Vamos supor que você, sei lá, C#.NET Wikipédia. Primeira coisa que você deve se perguntar é, cara, qual que é a diferença de C# e de .NET? Né? Primeira coisa. E você vai abrir a página do Wikipedia. Primeiro, você está no nível 1, ou seja, todos os termos que são falados aqui você conhece? Free e Open Source, beleza, você conhece. Código gerenciado, você conhece o que é isso? Sistema operacional, você entende o que é isso? Sei lá, vamos pegar do C# aqui então. Wikipédia. Tipagem forte, lexically scope, imperativo, declarativo. Você sabe o que significa essas coisas? Você vai ver que o C# ele roda, foi introduzido com .NET. Você vai ver que ele tem um compilador chamado Roslyn. Então beleza, já são termos que talvez você não conheça. Então para você opinar, você aprofundar e chegar no terceiro nível, você tem que dar um passo para trás. Você fala, cara, beleza, o C# e o .NET eles estão em cima de outros conceitos que estão mais fundamentais. Deixa eu estudar esses conceitos. Deixa eu ver realmente o que são essas coisas. E aí quando você for para outra linguagem, poxa, tem o JavaScript, ou Node, né? O Node, ele está em cima de outras tecnologias específicas, mais fundamentais. Então deixa eu estudar essas tecnologias. E aí você se torna capaz de entender de fato as nuances. Cara, o JavaScript e o C# não se diferenciam só porque uma é compilada e outra é interpretada. Tem diversas coisas aqui embaixo que diferenciam elas. E essas coisas, além de te ajudarem a entender o que está em cima, elas são mais perenes e mais estáveis. Ou seja, nesse mercado de tecnologia onde tudo muda muito rápido, você, ao
internalizar esses conceitos mais fundamentais não só te dá a capacidade de argumentar a nível profundo e de distinguir diferentes coisas complexas, mas te dá mais estabilidade de conhecimento a longo prazo, certo? Então, se você quer ser um cara de alta relevância no mercado, você precisa estudar dessa forma. A gente se vê no próximo vídeo.